Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Seja mais rápido, Fufunha, seu animal. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Olha, antes de nós entrarmos na seara do Rádio Amantes no ar, o Flávio vai lhe contar uma passagem da Rádio Eldorado quando ela estava mudando de rádio pesada para uma rádio mais jovem. Vai lá, Flávio. Bom dia, Rodney. Você tá bem, querido? Flávio, diga. O que aconteceu foi o seguinte, estou virando o dial, né, zapeando, né, e coloquei, né, Eldorado, estava tocando Rita Lee, O Rameu, na Eldorado. Pra você ter uma ideia que é um rock pesado. Certo. Aí vira aquele locutor, que eu não lembro o nome dele, ele era baixinho. Eu não lembro também. Deve ter 50 milhões de anos de rádio. Ele vira no ar e disse assim: ouvimos na interpretação de Rita Lee, dela e Roberto de Carvalho, O Rameu. Assim, acredite se quiser. Olha, tem cara que não é talhado para essas músicas. Não, mas ele nunca serviu para isso. Ele sempre foi um cara sério. E era pequenininho, 1,50 m e pouco. Rodney. Diga. Mudanças em São José dos Campos, quem está mudando para onde? Mudanças? Pois é, mudanças aí no rádio de São José dos Campos, né? Na semana passada eu noticiei que a rádio da cidade, ou Rádio Cidade AM, sim. Vai passar a ser 100% gospel, né? Ela é pertencente a uma igreja, a um dos vários ramos aí da Igreja Batista, e agora a igreja resolveu assumir a programação integral da emissora, e a equipe de esportes agora mudou de emissora, então ela deixou a Rádio Cidade e vai passar a transmitir a sua programação na Rádio Piratininga. Então o Parada nos Esportes, que é um dos programas mais tradicionais aí do rádio de São José dos Campos, que está no ar desde 1965, vai passar a ter dois horários, um horário, né? O horário das 18 às 19h30, sendo que do meio-dia às 13 horas, a mesma equipe, comandada pelo Alberto Simões, vai apresentar o Piratininga nos esportes. Então, é bom saber que pelo menos o esporte aí de São José dos Campos, que tem aí uma tradição, então nós temos equipes de futebol, de vôlei, e até mesmo o basquete é muito forte aí na região, continuam a ter cobertura com a equipe aí do Alberto Simões, agora na Rádio Piratininga. Olha, estão muito bem pelo seguinte, porque o dono das rádios Piratininga, porque o Semidinemi Jorge tem 2 rádios em São José e uma em Guaratinguetá, é uma das pessoas mais decentes e mais honradas que eu já encontrei na minha vida. Então eles estão numa rádio muito boa, porque aquilo é realmente uma família. Então eu acho que agora o pessoal, a equipe do Alberto Simões vai se sentir... Tenha certeza, porque o ambiente é o melhor possível, aquilo é uma família. Eu fiquei com o Flávio e com o Fufunha muitos anos na Rádio Piratininga, é muito bom, é muito gostoso, você se sente muito bem. E olha, é um dos camaradas mais decentes e honrados que eu conheci. De certa feita... E a qualidade de áudio deles também é fantástica. Da AM é fantástica. É muito bom a fantástica. Qualidade de áudio. E os operadores de mesa também são muito bons. Eu estou inclusive pensando em trocar o Fufunha. Coitadão, deixa o Fufunha aí. Estou pensando em trocar o Fufunha. De certa feita, Rodney, nós estávamos na Rádio Piratininga e houve a greve da Polícia Civil. E eu apoiando a greve da Polícia Civil. E imediatamente o governo do estado mandou mídias pagas a preço de ouro para a Rádio Piratininga para que rodassem lá contra a greve. O Semi Jorge entrou na rádio e falou: está proibido trocar qualquer uma dessas mídias, pode devolver porque nós não vamos tocar. O então coordenador, Toninho Jordão, disse: mas seu Semi é dinheiro. Ele falou: mas honra e decência vale mais. Se o João se posiciona contra a greve, a rádio não pode se se o João se posiciona a favor da greve, a rádio não pode se posicionar em outros horários contra a greve. Pode devolver. Sabe? Então, realmente,
realmente é uma grande história aí, porque infelizmente não são todos os donos de rádio que têm essa visão, essa postura, né? Não são, não. Não, sem contar também, Rodney, a época que pediam fita, quero ouvir. Aquela foi demais. Eu quero ouvir, o Semi simplesmente disse, não vou dar. Não, ele entrou no ar. Não vou dar. Um dia, porque o Semi, antes de ser dono de rádio, foi locutor também, tem uma voz muito bonita. Entrou no ar e falou, olha, eu quero comunicar aos senhores policiais de São José dos Campos que não precisam mais gastar dinheiro indo ao cartório e pedindo a preservação da fita. Quando o João terminar o programa, as fitas já estarão à disposição de quem quiser na portaria do prédio. Agora não se esqueçam o seguinte, ele não vai cansar de falar e os senhores vão cansar de pedir fita. Nunca mais pediram. É isso aí. Simples. Ô João, quem está te mandando um abraço é o Marcelo de Sena, o ouvinte tradicional aqui das manhãs da Marcelo de Sena. E ele está pedindo para te avisar que ele esteve ontem no lançamento da biografia do Rony Von na FINAC, lá na Avenida Paulista, e mais de 2.000 pessoas, com 3 horas de evento, realmente um lançamento aí em alto estilo da biografia do Rony Von. Ô Rodney, idas e vindas no rádio, quem está indo e quem está voltando? Pois é, então eu vou inverter a pauta aqui, eu vou começar com a ida, né? Tá. Tá aqui quase embaixo. Então, o Sérgio Patrick, que era um profissional que estava atuando como correspondente da Rádio Bandeirantes em Nova York, deixou em definitiva a emissora. Então, ele atuou como chefe do departamento de esportes por vários anos. Teve aí que tomar férias como Milton Neves, Zé Silvério, entre outros. E depois ele casou, né, ele deixou até o comando da equipe de esportes por uma questão particular, né, ele casou com uma norte-americana e se mudou lá para Nova York, e de lá ele fazia boletins para as emissoras do Grupo Bandeirantes, as emissoras de rádio, né, na época até o pessoal achou que ele ia ser o correspondente geral do Grupo Bandeirantes englobando a TV, mas na verdade ele fez apenas um acordo para a rádio, e tocou esse projeto aí durante algum tempo, só que agora ele realmente deixou definitivamente as emissoras de rádio do Grupo Bandeirantes. Coincidência ou não, essa saída do Sérgio Patrick, ela coincide com a nomeação do Sérgio Gabriel, acho que você deve conhecer, como correspondente da TV e das emissoras de TV do Grupo Bandeirantes. Então o Sérgio Gabriel está de mudança para Nova York e de lá também vai ser o correspondente oficial dos veículos do Grupo Bandeirantes, João. Mas a Bandeirantes está mudando muito, hein, Rodney? O que está acontecendo? Olha, essa coisas, né, é um caminho natural, né? Então realmente às vezes acontece esse tipo de renovação, né? Em algumas áreas. Então, por exemplo, no esporte a gente está verificando aí que teremos novidades a partir já desse final de semana. Então a gente vai ter agora uma dupla de apresentadores do programa Concentração, que é o pré-jogo que sempre antecede as transmissões das partidas, as grandes partidas aí do futebol brasileiro. Então o Alex Miller, que já era da Rádio Bandeirantes, agora virou narrador do Band News, da Rádio Band News FM, e a Alessandra Alves, uma jornalista com vasta experiência aí na imprensa escrita e que também agora passou a fazer rádio aí comentando provas de Fórmula 1. Então essa dupla vai passar a apresentar o programa Concentração. A estreia ocorre já neste sábado, para quem estiver ouvindo o Rádio Amantes no ar aí no blog, ou pode ser que já tenha acontecido então. Então durante eles vão apresentar o pré-jogo de São Paulo e Criciúma. E essa alteração aí não influencia nas atividades anteriores. O Alex Miller continua a narrar no Grupo Bandeirantes e a Alessandra continua participando aí da transmissão das provas de Fórmula 1, enquanto a emissora tiver os direitos, né? Não sei como é que vai ficar a coisa pro ano que vem, né? Porque cada dia que passa o interesse da Fórmula 1, a audiência está diminuindo bastante, infelizmente. Isso você tem toda a razão. Eu tenho assistido a Fórmula 1, é de uma monotonia que já encheu o saco, sabe? Não tem mais emoção. E a própria categoria, né? Os próprios profissionais envolvidos nela estão conversando aí, estão tentando decidir o que fazer, né?
realmente eles estão preocupados com o futuro, né? Porque a queda de audiência, ela é geral, não é só aqui no Brasil. E a gente aqui no Brasil tem o agravante de que nós não temos um piloto brasileiro de ponta, hein? A gente tem o Felipe Massa na categoria, mas infelizmente ele não é um piloto de ponta. A gente já abordou isso aqui com o próprio Odinei Edson, numa entrevista célebre que nós fizemos aqui há algum tempo. É verdade. Isso eu te dou toda a razão. Continue, por favor, meu querido Rodney. Muito o que bem, diz a sua pauta? Idas e vindas, agora no rádio do Rio Grande do Sul. Então, a Rádio Guaíba terá neste final de semana a estreia do repórter Jason Lisboa, que era da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Então, ele vai participar das transmissões desse final de semana. E também, já na próxima semana, nós teremos a estreia do comentarista Carlos Guimarães, que era um profissional que estava na Rádio Gaúcha como plantão esportivo, e agora ele vai ser comentarista na Rádio Guaíba. A gente tem falado aqui bastante que a Rádio Guaíba, que é uma emissora tradicional lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, está tentando voltar a ser a grande emissora que foi num passado não muito distante. A Guaíba está sob a administração da Igreja Universal do Reino de Deus, mas só que agora os comandantes do Grupo Record lá no Rio Grande do Sul sacaram que eles precisam ter uma rádio competitiva, porque o mercado de Porto Alegre ele é diferente, ele é um mercado onde o mercado que tem bastante aceitação do ouvinte. Então a relação do público gaúcho com o rádio é muito intensa. Então nós temos verdadeiras celebridades do rádio. E a gente já falou aqui também do verdadeiro Grenal, que era a antiga disputa entre a Gaúcha e a Guaíba. A Guaíba perdeu terreno aí durante alguns anos, até por conta de uma certa indecisão da Igreja Universal do que fazer com a emissora de rádio, mas agora parece que a coisa entrou no eixo e vai seguir até num bom caminho. Uma pergunta para a sua pessoa, meu querido Rodney. Por favor. Eu reparo que você comenta muito sobre Rio Grande do Sul, São Paulo, etc e tal. E o resto do Brasil, cara? Não tem rádio? Não acontece nada? Não, acontece. Até você me dá uma chance de eu poder falar um pouquinho aqui de como é que eu trabalho. Assim, o Rádio Amantes é um blog que eu e o meu parceiro Marcos Laudo, nós mantemos assim... Veja bem, não estou criticando, pelo amor de Deus, hein? Não, beleza, mas assim é uma ótima oportunidade. Então a gente mantém o blog com as atualizações diárias e constantes. Só que a gente, infelizmente, não tem condições de abraçar tudo, né? A gente tem as nossas limitações. Uma coisa que eu acho que as emissoras de rádio poderiam fazer é reativar os seus respectivos departamentos de divulgação. Então, por exemplo, a Bandeirantes tem um departamento de divulgação muito, muito ativo. Então eu recebo muito material. O pessoal até reclama que eu falo muito do Grupo Bandeirantes, mas é porque... Primeiro, eles têm lá um departamento interessante que funciona de forma ativa. Verdade. A Transamérica também tem, o Sistema Globo de Rádio também tem. Outras emissoras, infelizmente, não tem. E eu e o Marcos Laudo, a gente não tem tempo de ouvir tudo, né? Até porque nós temos os nossos respectivos empregos. Claro. Enfim, eu gostaria muito de ter dedicação 100% ao Rádio Amantes, mas infelizmente não é possível, né? Hoje é só uma meia dúzia que ganha dinheiro com blogs e Verdade. Vocês sabem de que maneira. Sei. Então então infelizmente a gente gostaria de poder dar uma cobertura maior, mas sempre que possível a gente fala do rádio de outros lugares, eu gostaria muito de poder falar mais do rádio do Nordeste, do rádio do Norte. Isso. O rádio do Nordeste também é muito rico, muito ativo, mas é claro que também depende de todas essas circunstâncias, mas a gente vai tentar cobrir essa lacuna aí. Mas eu acho uma pena isso, entendeu? Que as rádios não têm um departamento, como você mesmo citou agora, inclusive rádios conhecidas, entendeu? Como Jovem Pan, etc, que não mantém um sistema desse, dizendo, olha, vai acontecer isso, vai mudar isso, vai mudar aquilo, etc, etc. Fulano de tal vai estar em tal programa, por exemplo, ontem eu recebi um informativo do pessoal lá do Grupo Bandeirantes anunciando que o Fábio Porchat deu uma entrevista da Band News. Então isso é uma coisa que valoriza a programação, né? Sim. Então a passagem de uma personalidade como o Fábio Porchat valoriza a programação e a partir da divulgação disso todo mundo fica sabendo o que aconteceu. É uma briga que eu tenho. Eu já conversei com algumas rádios, mas infelizmente
aquela coisa, né? Nem todos têm essa visão. E olha que não existe só o Rádio Amantes, existem pelo menos 3, 4, 5 sites e blogs sobre rádio que fazem essa cobertura. Então, realmente, tem veículo aí para escoar essa informação. Só falta os donos das rádios terem essa visão também. Concordo com você. Continue, por favor, meu querido Rodney. Então, agora, nesse noticiário de idas e vindas, eu vou falar sobre uma personalidade que vai permanecer na emissora onde está. Então, uma informação do site Rádio de Verdade, lá do Rio de Janeiro. Inclusive, foi até o Marcelo de Sena que me alertou para isso. Antônio Carlos fica na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Então, havia muita expectativa se ele fica, não fica. É uma das maiores audiências lá da Rádio Globo e também a emissora e também é o comunicador de maior faturamento. O seu contrato com novas bases salariais realmente já está definido e ele vai ficar até 2006. E ele representa o maior faturamento da emissora, meu caro Flávio. Interessante isso, hein? Até 2016 ele está lá, então. Então, ele é um dos comunicadores que consegue fazer frente aí à liderança da Tupi, né? Então, a gente tem a competição muito ferrenha lá no Rio de Janeiro entre Globo e Tupi. E o Antônio Carlos é um dos pilares da programação da Globo. Havia esse risco de perdê-lo, mas agora está tudo certinho. Antônio Carlos fica lá na Rádio Globo do Rio e vai continuar aí comunicando pelas ondas da Globo. Ô, Rodney, me diga uma coisa, aonde o rádio é mais ouvido, São Paulo ou Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, eu já vi dados assim de pesquisas de audiência onde o número de ouvintes por minuto é maior no Rio de Janeiro. Então o pessoal lá do Rio tem uma relação muito maior com o rádio. Entendi. Você sabe por quê? Foi bom você ter perguntado isso, João. A gente escuta rádio desde que sempre. Sim. Praticamente. Desde que existiu o rádio. Né? Então, e São Paulo sempre teve muita influência do Rio de Janeiro em matéria de música. Entendeu? Embora nós tínhamos as rádios independentes, como a Excelsior, a Difusora, que se mantinham, mas que tinha muita influência do Rio de Janeiro, tinha. É impressionante isso. E até devido a uma questão política, né? E a gente vai voltar à época do getulismo. Então o Getúlio Vargas ele deu um impulso à Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Então a gente vê que o alcance dessa emissora era muito grande aqui no Brasil todo, e ao mesmo passo que as rádios de São Paulo ficaram num patamar um pouquinho mais abaixo. Mas verdade. Aí tem questão de incentivos políticos, toda essa situação que remete aí à época do getulismo. E o rádio do Rio de Janeiro realmente sempre teve mais força, pelo menos até aí, meados dos anos 80. Aí quando começou a ter quando o FM começou realmente a ser mais popular, aí acho que o São Paulo entendeu melhor a proposta das redes. Então a gente teve aí Transamérica fazendo rede, Jovem Pan liderando rede também. Então eu acho que nessa questão do FM, São Paulo acabou ganhando um pouquinho mais força, principalmente com a questão do FM e a questão das afiliadas. Eu não sei, eu discordo do Flávio. Eu acho que São Paulo não teve tanta influência do Rio de Janeiro, porque tinham músicas, e mesmo na época da Rádio Cidade, que tocavam no Rio de Janeiro e não acontecia nada em São Paulo. Concordo com você. Não acontecia nada, Rodney. Não vou discutir, mas também acontecia o inverso. Muitas músicas foram lançadas aqui, não tocavam lá, ou tocavam lá também, mas eram pouquíssimas músicas. Eu acho que não teve muita influência não, porque a linguagem do Rio era diferente da linguagem de São Paulo. É verdade. Um cara que influenciou muito o rádio foi o próprio Big Boy. Não, esse... Entendeu? Hélio Ribeiro. Big Boy que tinha um horário na Rádio Excelsior, né? Tinha. Não sei se vocês lembram, mas inclusive ele morreu aqui em São Paulo. Se não me engano, ele estava gravando aqui em São Paulo. Isso. Foi pro hotel, passou mal e morreu. Foi, verdade. Agora, me diga uma coisa, Rodney. Por que nós não temos mais Hélios Ribeiro nos rádios? O que acabou? As rádios não têm interesse nisso? Eu acho assim, a gente sabe, semana passada nós falamos aqui do Hélio Ribeiro, e ele era um camarada genial, só que ao mesmo tempo ele era genioso. Extremamente. E o que de repente eu acho que isso assustava um pouco os donos de rádio.
em geral. Então as pessoas mais talentosas são as mais geniosas, são mais difíceis de se lidar. Então realmente com o passar dos anos, e até também o rádio que o Hélio Ribeiro fez era diferente do rádio que nós temos hoje. O rádio tinha mais importância, não tinha tanta concorrência. Verdade. Então hoje a gente, como o rádio passou a ser apenas mais um veículo, antigamente você tinha rádio e televisão e os dois competiam normalmente. Hoje você tem jornal, jornal não, o jornal já existia, mas você tem internet, você tem dispositivos móveis. Então o rádio foi meio que não ficando para trás, mas foi passando a ter mais concorrência. Então, a partir do momento em que esse fator também aconteceu, essa figura do radiomaker passou a deixar de ter tanta importância. Se bem que eu acho que é justamente nessa época de concorrência que uma pessoa, um radiomaker, uma pessoa que conhece o rádio, que pensa o rádio, deveria ter mais espaço, mas foi justamente o contrário. Então foi por causa da concorrência de outros meios e também, de repente, do personalismo de algumas figuras que assusta os donos de rádio e acabam fazendo com que esse tipo de profissional não tenha tanto espaço. Então, o dono de rádio não vai contratar uma pessoa, por mais talentosa que seja, que te cause problemas. Então, realmente, existe essa mentalidade, infelizmente. Olha, nesse quesito, Flávio e eu somos absolutamente dóceis. Nós estávamos fazendo o programa na Rádio Planeta, chegamos às 7 horas da manhã para fazer o programa e tinha uma carta do coordenador da rádio. Eu li a carta, passei para o Flávio, não conversamos. Abrimos o microfone, lemos a carta e dissemos: termina aqui nossa participação na nossa rádio. Um bom dia aos senhores ouvintes. Nós somos pessoas absolutamente fáceis de se tratar. Dóceis. É engraçado que deixaram vocês pelo menos entrarem no ar. Agora, em algumas situações, o diretor da rádio entrega a carta e fala assim, vocês nem entram no estúdio. Ô, Rodney, também numa outra rádio, o Flávio estava comigo e Fufunha, houve um problema desse com o seu coisa. E ele queria fazer isso, mas ele foi, digamos assim, convencido pela minha gentileza, pela minha, digamos assim, elegância. Elegância total. Depois que ele conseguiu se levantar do chão, onde ele estava estatelado, a permitir que eu me despedisse dos ouvintes e dissesse que ele era um canalha e que aquela rádio era um lixo. Não, e já houve um momento também, Rodney, de a gente extrapolar o horário, acho que 2, 3 minutos, uma coisa assim. Liga o dono da rádio: ô, João, e daí? Ô, galã. E eu? Olha, faz o seguinte, pega a sua rádio, e assim foi no telefone, isso foi por telefone. Você pega a sua rádio, né, embarque no meu pensamento e boa viagem, sabe? Na segunda-feira ele estava no escritório pedindo desculpas e pedindo que nós voltássemos, porque ele não conseguia viver sem a nossa presença na rádio. Nós somos pessoas de fácil trato, viu, Rodney Brocanelli? Claro. Um dia eu ainda quero pedir pro João contar mais detalhadamente as suas histórias, porque são deliciosas. Não, então uma coisa também, Rodney, eu acho que com o passar dos anos você acaba aprendendo que o rádio é um meio de comunicação, por exemplo, que não vale a pena você se dedicar totalmente, sabe? Eu penso assim, eu já cheguei a ficar sem dormir, saía da rádio às 2 da manhã, voltava às 6, hoje eu mando a merda com uma facilidade que você não imagina, não tenho mais saco para dono de rádio, não tenho, chega. Flávio foi o maior destruidor de aparelhos telefônicos de toda a rádio brasileira. Cada vez que um ouvinte ligava para ele na rádio Estéreo Vale, dizia: seu Flávio, era um telefone que voava na parede. E olha que naquela época os telefones eram mais resistentes, eram feitos hoje os telefones são de plástico. Antigamente eles eram feitos de baquelite, que é um material mais resistente. Mas quebrei muito telefone, Rodney, de tanta irritação do ouvinte, cara. Era um saco. Hoje não, hoje até converso, sem problema nenhum, mas era um pé no saco. Você não faz ideia.
Agora, só voltando, infelizmente hoje fazem falta os Hélios Ribeiro, se bem que, Muita falta. por outro lado, nós temos aí o Malhoca lá na Rádio Disney, né? Opa, você tá falando de uma pessoa que eu adoro, uma pessoa que eu respeito extremamente, assim, do começo ao fim. Aprendi muito com o Malhoca. Aprendi muito, não convivi com ele, ok? Não trabalhei com ele, mas aprendi muito. Eu fui muito ao escritório dele lá na Aclimação, passava horas conversando com ele. Né? Oi, isso. Horas conversando com ele, horas. Você aprendi muito. Não trabalhou com Malhoca? Infelizmente não. Que sorte que ele teve, hein? Não, infelizmente. Que sorte que ele teve. Infelizmente, eu vi lances quando ele foi coordenador da Rádio Cidade, dele chamar a pessoa, entra na sala dele, a pessoa saia chorando, sem grito, sem escândalo, sem nada. Como eu. Entendeu? Como eu. É igualzinho a você. Como eu. Você já chuta a mesa. Nesse dia em que o coordenador da rádio tropeçou e caiu no chão, o Fufunha passou uns 15 minutos procurando meu relógio que tinha estourado a pulseira. Rodney, você não faz ideia, querido. É que tem certas horas que não dá pra gente ficar contando detalhes. Do Fufunha, então, tem histórias magníficas. Amigo, se só que nós contar histórias da Rádio Bandeirantes somos do Fufunha, proibidos. Não dá. A censura não pode deixar Não é passar. que nós somos proibidos. Não, a censura é que não são permite. tão escabrosas. Não dá pra contar. Isso é um programa de família Não dá que pra não contar. há possibilidade. Você não faz ideia, Roy. Um dia eu ligo pra você e te conto. Por favor, pode me ligar. É história de cadeira de roda, Nossa. é história de gente com muleta. Nossa. Ô, Rodney, você não tem ideia de quem é esse cara. Bom, Você não faz ideia. para você ter uma ideia, para que você possa entender, Fufunha tem 11 filhos com 8 mulheres diferentes. Uau. É sério? Tá? E é mais feio que bater na mãe por falta de mistura. Exatamente. De certa feita, a mulher dele vinha andando, com um nenezinho no colo e a filha de 4 ou 5 anos do Fufunha. Um cidadão parou e falou, são gêmeos, minha senhora. Ela falou, não, o senhor não está vendo que uma tem 4 meses e a outra tem 8 anos? Mas por quê? Ele falou, olha, é porque eu nunca acreditei que uma mulher desse 2 vezes pro Fufunha. Meu Deus. Um dia, Rodney, um dia eu te conto. Não, você precisa saber, mas olha, nós temos histórias assim, deslumbrantes de pessoas que queriam que nós fôssemos trabalhar e nós dissemos o que achávamos dele, da rádio dele, do caráter dele, essas coisas assim que eu e o Flávio fazemos normalmente. E as pessoas se magoavam quando nós dissemos, não, nós não vamos pelo seguinte, você é um canalha, você é um safado, você não tem respeito pelas pessoas. Esse tipo de coisa. Agora também eu vou te dizer o seguinte, encontrei pessoas de um caráter excepcional, um deles o Benjamin Júnior. Opa! Contrataram a minha empresa para montar a programação de uma rádio em Taubaté. Então foi para lá uma série de locutores, inclusive Antônio Celso. Depois da rádio montada, veio o dono da rádio e disse, bom, já que montou, eu já não preciso mais de você, então até logo, passe bem, os locutores ficam. Você sabe o que aconteceu? O quê? Todos os locutores saíram junto. Disseram, nós íamos junto com o João e vamos sair com ele. A rádio teve que sair do ar porque não tinha locutor. Ah, isso é bacana, solidariedade. Aliás, é um outro artigo que às vezes é muito raro no rádio, né? Acabou isso faz séculos. Séculos que acabou isso. Olha, séculos. Hoje você tem... Uma equipe que funcionava legal, Rodney, desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar... Estéreo Vale. Foi a Estéreo Vale. Era uma rádio que tinha 3, 4 funcionários no começo. Quem é que estava no ar? Eu, Paulo Ramalho, Eloy e Araújo. Ponto. 4 pessoas fazendo... A rádio não virava 24 horas, ela saía do ar a 1 da manhã. Mas tinha o fim de semana que virava. Só nós 4 no ar. Não, agora, por favor, sabe? Flávio, então, mas funcionava assim que era uma maravilha, Flávio, a rádio. eu vou fazer um pedido a você. Fale. Décio Matos chamando Paulo Ramalho. Como é que era? Como é que era? O Décio, ele foi uma figura em rádio. Ele nunca se intrometeu no que a gente fazia. Primeiro, nunca deu palpite. Nesse ponto, ele era fantástico. A não ser ficar deitado no chão ouvindo as músicas. Mas isso mas depois quando que a rádio saia do ar. Quando ele queria ele falar chamava Paulo, venha cá. Vezes o quê, Paulo? A preocupação dele era quanto a rádio estava faturando.
Não, e quando ele entrava, cabeças, como é que era? Cabeças vão rolar. Olha o facão. Olha o facão. Mas era só pra assustar. Olha, faleceu, infelizmente, mas foi uma grande figura do rádio, cara. Foi uma grande figura. Ô, João, deixa eu dar uma Oi. outra notícia aqui também, mais Conta uma aí. daquele item idas e vindas, né? Fale. Só que nesse caso é outro também que fica. Pedro Luiz Ronco Opa. renova contrato com a Band FM. Gosto dele. Vai ficar na emissora por mais 2 anos. Boa. E ele está com aquele programa Hora do Ronco, que vai completar agora em novembro 27 anos no ar, mais um recorde de permanência, né? É uma característica do Grupo Bandeirantes, né? Programas aí com grande longevidade e vai ao ar todos os dias das 6 às 9 da manhã. Então, Pedro Luiz Ronco fica aí mais 2 anos na Band FM, aí, que é um grande sucesso aí das manhãs dessa emissora. Gosto muito dele, muito. Do Ronco? Gosto muito dele. Eu também gosto do Pedro Luiz Ronco. É um camarada que tem uma história profissional muito rica, né? Então, Tem, e ele conseguiu passar aí do rádio jornalismo, né, AM, para a linguagem jovem do FM com grande maestria e é um dos grandes sucessos aí do FM atualmente. Também, 27 anos Olha, lá? Meu? tem uma outra história maravilhosa também. Fazíamos programa Flávio Oscar, Davi Roque e eu, numa rádio que era uma rádio vitrine, porque ela era instalada no shopping. Verdade. E de vez em quando Davi se esquecia que todo mundo que passava nos corredores do shopping tinha visão da rádio. Sim. E saía dançando alucinadamente dentro do estúdio os verdade. rocks que nós tocávamos. Quando ele percebia, já era tarde. Você não tem ideia do que acontecia, você não tem ideia do que nós já fizemos, do que nós já passamos nessa rádio. Verdade. Rodney. Mas também tem os momentos trágicos. Estávamos no ar Flávio Oscar, eu, o Afanásio Jazade e Percival de Souza. E tinha ocorrido uma morte da polícia, que a polícia militar tinha matado um jovem. Eu lembro disso. Faltava 1 minuto para encerrar o programa, o operador vem e me avisa: João, o pai da vítima e testemunha dos fatos está no ar. E nessa hora eu decidi que nós iríamos estourar o horário, acontecesse o que acontecesse. Estouramos o horário em 1h30. Terminado o programa, um promotor público da vara do júri veio pedir a cópia da fita e denunciou todos os policiais por homicídio doloso triplamente qualificado. Eles haviam prendido um garoto e dado um tiro de metralhadora na boca do garoto. Quando foi ouvido, o policial militar disse que se irritou porque ele não respondia. Só que o garoto não conseguia responder. Ele tinha fenda no palatino. E ele também não morreu em virtude do tiro. Ele morreu afogado no próprio sangue porque demoraram para socorrê-lo. Isso foi uma história que me marcou muito, viu, Rodney? Sim, realmente o rádio também tem esse papel aí. Ele interfere nos fatos, interfere de forma positiva, né? Então, como esse, existem outros também por aí. A Miriam Campanhã pergunta: cadê a Zildete? Fica quietinha aí esperando, viu, Zildete? Porque Miriam Campanhã, já ela entra, mas você tá com muito dó do Fufunha, me dá seu endereço que eu mando ele para aí se tiver grama na sua casa. Sem contar E a doutora Rodney. Jane Mizuno pergunta aqui: Fufuinha, é isso? Não, é Fufunha, Jane Mizuno. É isso. Fufunha. Ô, João, uma dúvida, o Fufunha trabalhou com o Carvalho, né? Antônio Carvalho na Rádio Bandeirantes, né? Trabalhou, Fufunha? Você não lembra? Não, ele encheu a cara ontem, é complicado, Pergunta para ele, naquela época da cadeira de roda, ele lembra aí, trabalhou, acabou de lembrar, Rodney. Uma outra coisa também, Rodney, para você ver como, isso foi nos auspícios, no auge da Rádio Cidade, logo no começo de carreira. Henrique Terra estava no ar de madrugada, das 2 às 6 da manhã, entra o sujeito no estúdio: oi, tudo bem? Tudo bom? Você é o Henrique Terra? Sou. Tirou 38 e ameaçou matar o Henrique Terra. Ele: não, peraí, o que está acontecendo? Não, minha namorada só quer ouvir você, eu não sei mais o que eu faço. Ele: que é isso, cara? Ela só me ouve, eu nem sei quem é ela. Não, nunca vi. Quase, Rodney, foi quase que o Henrique Terra morre.
Bom. E o Henrique Terra tá vivo aí, firme e forte, fazendo horários aí na Gazeta FM, dirigida pelo Beto Rivera. E ele tá na Gazeta e tá fazendo dublagem de filmes também. Não, por sinal, Beto Rivera é muito chato, viu? Aliás, você falou bem, você me lembrou um detalhe, Flávio, que hoje também um mercado aí para muitas vozes do rádio verdade. de documentários, né? Então, Isso. Hoje nós temos aí na TV por assinatura uma explosão de programas, de documentários e todos dublados em português, né? Então isso. aí muitos profissionais do rádio estão sendo chamados para emprestarem as suas vozes e seus talentos, né? Então é possível ver Dedé Gomes, entre outros, aí nos canais History, Discovery, etc. Realmente aí um grande campo aí de trabalho para os profissionais da locução. Eu gosto do Henrique Terra, gosto do Tavinho Sesc também, que faz muita dublagem, principalmente dos Antônio Viviani, que faz. Aliás, Flávio, sobre a Rádio Cidade, essa semana, algumas semanas eu achei uma série de vídeos de 2005, quando a Rádio Cidade completou 25 anos. Sim. E ela já estava pertencente ao Grupo Bandeirantes. E fizeram uma enorme festa e pessoas profissionais aí de outras fases passaram pelos estúdios para dar depoimento, Tavinho Sesc, o Beto Rivera, Selene Araújo, que anda sumida aí da mídia. E eu vou publicar esses vídeos no YouTube, até para depois você e os ouvintes da rádio da Showtime poderem dar uma verificada. Faça isso. Eu não sei, coincidentemente, né, foi naquele ano que a Rádio Cidade acabou. Ela completou 25 anos em janeiro, e em maio ela dava lugar à Band News FM. Na verdade, a Rádio Cidade já não existia mais como cidade, era sucesso, ela estava na frequência dos 96,9, mas foi um aniversário, mas praticamente uma despedida. Então, essa semana eu publico esses vídeos no Rádio Amantes para o deleite de Flávio Ascari e de quem também muito obrigado. Opa. Rodney, um abraço para você. Não esqueça de mandar por e-mail o que eu te pedi, por gentileza. Pode deixar, mandaremos. Para que nós possamos cada vez mais melhorar o áudio da Showtime em respeito aos nossos ouvintes e para facilitar o trabalho dos nossos colegas de rádio. Lógico. Um abraço, Rodney. Outro, João. Até semana que vem. Até. Convido todo mundo a acessar radioamantes.wordpress.com e muitas notícias sobre rádio lá. E que horas você vai colocar no ar o Rádio Amantes no ar? Eu vou colocar já na sequência. Eu estou colocando e aí divulgo para vocês. Um abraço. Abraço, querido.